Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, há muito tempo também nas redes sociais. Este é o canal do GP Total no YouTube, youtube.com/GP Total. Vídeos no ar sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes durante a semana. A gente fica contente porque a cada semana a gente tem mais assinantes, mais gente vendo o nosso conteúdo. A gente sempre pede aquele reforço, né? Deixar um like no vídeo, se gosta do nosso conteúdo, assinar o nosso canal, assinar as notificações. A gente está tendo um crescimento muito bacana, a gente fica muito feliz de ter todos vocês aqui com a gente a cada semana e também nos nossos vídeos de cortes. Assunto da semana, Grande Prêmio do Canadá, entre outras coisinhas que a gente vai tratar aqui. E antes mesmo de eu falar meu boa noite aqui ao meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome eu não vou proferir, ele sempre transmite de lá, tenho novidades para os amigos do GP Total. Já saiu a nossa próxima entrevista, nosso próximo entrevistado aqui para o vídeo da próxima segunda-feira. Tá? Aí a gente vai revelar o nome e o conteúdo dessa entrevista durante o vídeo de hoje aqui. A gente vai debater isso aí. João Carlos Viana, e que nome que a gente tem para apresentar aqui no GP Total, uma entrevista que certamente vai ser imperdível. Não é elogio de mãe, gente. É um personagem muito importante da história da Fórmula 1 e que vai trazer suas memórias de um tempo muito interessante do esporte a motor, que a gente gosta bastante. Meu boa noite, João Carlos Viana, sua primeira palavra aí, GP do Canadá e nosso entrevistado do próximo vídeo da próxima segunda-feira. Boa noite, Lucas. Boa noite que nos assiste, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está nos assistindo. Nosso entrevistado é aqueles. Vou falar só uma coisa: ele é internacional, mas não vou dar mais detalhes. No final a gente vai falar quem é, mas eu vou dizer, ele é internacional. Inauguramos a nossa era internacional com o Francisco Santos, que foi uma tremenda entrevista ao nosso querido amigo português. Eu tenho para mim que é o maior nome da esporte a motor, a crônica esportiva a motor, em língua portuguesa. A gente teve essa honra, essa satisfação de ter com a gente aqui o Francisco Santos para contar muito de sua vida, de sua trajetória, de como ele era um cara multifacetado, não foi só jornalista ativo na Fórmula 1, dono daqueles anuários maravilhosos que a gente venera tanto, porque são realmente peças muito, assim, são incríveis do passar dos anos da Fórmula 1, mas também o Francisco Santos, fotógrafo, o organizador de rally, ou seja, a gente já partiu da GP Total Internacional e semana que vem a Argentina vai, durante o vídeo de hoje, a gente vai falar, revelar esse nome e já deixar vocês aí no radar, porque segunda que vem vai ser imperdível. Vai ser imperdível. Para quem gosta de automobilismo, não tem, é imperdível, vai ser muito legal. Sobre o GP do Canadá, eu acho que deveria ter uma petição para, já que estão falando tanto em aumentar o calendário, tem 24, 25, 28 corridas, a gente poderia ter 24 datas ou mais, mas em alguns circuitos teriam mais ser repetidos, né? E Montreal seria um palco perfeito para ter mais de uma corrida. O circuito de Montreal, além da cidade, dizem, né? Eu não conheço Montreal, não sei se chega ao nível de Quixadá, mas Montreal, ela é uma cidade, dizem ser uma cidade bastante agradável, e tem um pista de rua, né? Que ele é um circuito de rua, não esqueceu, dentro de um parque, que proporciona excelentes corridas. Excelentes corridas em Montreal, realmente são boas. O clima lá é muito inconstante e a gente já sabia que o clima ia ser um fator preponderante para esse final de semana, e foi, né? Principalmente na sexta e no domingo. Sábado nem tanto, apesar de que atrapalhou bastante a Ferrari, além de outros problemas. Mas o que eu chamo muito minha atenção, Lucas, se você voltar 13 meses no tempo, né, a gente voltar ali para março, ninguém poderia imaginar que a gente ia ter uma sequência de 4 corridas, 4 corridas, 2 vitórias do Max Verstappen e da Red Bull, mas a gente estava falando em março, quais recordes a mais que a Red Bull iria conquistar em 2024? Será que eles iam fazer o 100%? Ano passado foi por uma corrida, fizeram 100%, emulando o que aconteceu em 88, né? E
Na terceira corrida já não teve vitória da Red Bull, mas estão falando algo pontual. Mas juntando o bastidor pegando fogo na Red Bull, que culminou com a saída do Adrian Newey. Apesar da Red Bull falar quase todo dia que não faz diferença, eu acho que está fazendo uma diferença sim. E crescimento das outras equipes. A gente vive hoje uma Fórmula 1 um pouquinho diferente do que estávamos acostumados. A Fórmula 1, de, além de ser teste, tem um teto orçamentário, então as equipes têm que ser muito assertivas na hora de desenvolver o carro. Então percebe-se que, por exemplo, a McLaren é o maior exemplo, ela tem bastante cuidado antes de desenvolver o carro, de atualizar o carro, melhor dizendo, e dar grandes pulos, né? Então a gente vê a McLaren dando pulos muito grandes. A Ferrari, apesar de que a Ferrari teve um final de semana reconhecível em Montreal, a restadora cresceu muito, principalmente no quesito de desgaste de pneus. E no Canadá, meio que do nada, apareceu a Mercedes, teve um grande final de semana, mesmo. O Russell brigou pela vitória, ele fez a pole e brigou pela vitória. Se as circunstâncias lhe favorecessem, ele poderia ter vencido, né? Também se não errasse tanto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas no final, o Max Verstappen ainda faz muita diferença. A Red Bull, eu acredito que o Red Bull ainda tem o melhor carro, mas não é o carro dominador do que a gente esperava. Mas o Max ainda faz muita diferença. A gente viu isso em Imola, que ele segurou o Norris ali na unha, no braço mesmo. E nesse domingo, ele segurou a força da McLaren e da Mercedes muito na consistência, na solidez, naquela tocada sempre sólida, sempre forte dele. E ele conseguiu mais uma vitória, a 60ª da carreira dele, é um número gigantesco, mas que condiz, sim, o tamanho que é o talento do Max Verstappen, lembrando que ainda vai fazer 27 anos em setembro. Pois é, a gente tem mais ou menos desde Miami, e a gente pode até contar o Grande Prêmio da Austrália, colocar nesse bolo, a gente vê uma Red Bull que está sempre disputando a ponta com outro time ou outros times, como foi, por exemplo, o Mônaco, que disputou com Ferrari, McLaren e Red Bull, e agora a gente teve esse fim de semana no Canadá, em que a Mercedes do nada surge como uma força para disputar a vitória, sobretudo na figura do George Russell, e mais uma vez a Red Bull tendo que remar, apesar da gente ter tido mais uma vitória do Max Verstappen, ficou bastante claro que não foi nada fácil, né? E aí a gente já pode, Sim, inclusive, falar a respeito dos erros, né? Que, na verdade, a gente teve aí alguns candidatos à vitória e a vitória acabou com o Verstappen porque o Verstappen foi o que menos errou diante de uma corrida com aderência adversa, né? A gente começou a corrida, até a gente pode até pintar a respeito da Haas, que largou com os pneus de chuva pesado, os pneus faixa azul, né, que eu já critiquei tantas vezes no passado, já escrevi sobre isso. Tem um vídeo meu com o Story Sport, com o nosso querido amigo Marcel Pilati, que também é colunista do GP Total, falando sobre os carros na chuva. Já critiquei bastante esses pneus no canal do professor Enio Padilha, um querido amigo engenheiro também, o canal 893, em que eu também falei a respeito desses pneus na chuva, que realmente não tinham uma performance ideal para chuva pesadona, mas quando a gente teve a largada, as Haas começaram a costurar e passar todo mundo, né? Aquelas 5 primeiras voltas de encantamento, né, João? aquela velha história do carruagem que tava na cara que ia virar abóbora, né? Mas o que Virou. e E virou, virou. sem surpresa, virou. Mas o que chama bastante atenção realmente, Lucas, eu até brincava que os pneus azuis de faixa azul da Steel Sistema tinha a mesma utilidade na Fórmula 1 que um assento injetor num helicóptero, né? Não servia para nada. Olho E mágico em porta de vidro. basicamente isso. E de repente, e foi muito legal a Haas acertar e rendeu, realmente rendeu. Na pista estava muito encharcada. Não, Né? vai que volta a chover. Teve situação de volta de chuva durante a corrida. Voltou a chover, não choveu, e não choveu o que era esperado no meio da corrida, mas realmente e estava bem nublado. Eu não sei se choveu
depois da corrida, mas estava um tempo que ia cair uma baita do toró, né, depois da corrida. Mas foi bem interessante a Haas ressuscitando os pneus de chuva forte, de chuva extrema, e funcionou. O Magnussen chegou a brigar ali, entrando no top 5. Ele fez 9 ultrapassagens, né? Mas, lógico, não deu certo. Acho que na terceira volta estava fazendo até sol, né? Então, mas foi bem legal a Haas arriscar. Às vezes a gente critica um pouco as equipes de Fórmula 1 por essa falta de não dar uma arriscada, fazer algo diferente, né? A Haas foi lá, podia ter, deu errado, mas podia ter dado certo. De repente caiu um toró, tava chovendo mais, tem um rádio que a Mercedes falou, tá chovendo mais do que a gente imaginava. Uhum. Então, por isso que todo mundo foi intermediário, menos a Haas. Então, deu certo naquelas 5 voltas. O problema é que tinha mais 65. É isso aí, mas vamos falar um pouco então sobre os candidatos dessa a vitória, né? E a gente já pode destacar aqui o Lando Norris pela McLaren, o George Russell com a Mercedes, surpreendentemente a Mercedes. Tá todo mundo meio sem entender como é que a Mercedes surgiu como uma protagonista aí, uma candidata à vitória, uma performance realmente interessante. Aliás, a se notar que os motores Mercedes em geral foram muito bem, sobretudo nos treinos, em ritmo de corrida. Você até pode considerar que, por exemplo, o Williams não foi bem, e é uma cliente Mercedes, mas a própria McLaren rendendo muito bem, e a Mercedes também, né? Ou seja, a gente teve o carro Mercedes rendendo bem, os motores Mercedes também sendo notados como boa performance no Grande Prêmio do Canadá, que Sim, tem suas características peculiares de circuito, né? Que não tem curvas de alta, onde é, por exemplo, o ponto forte da Red Bull, e a gente teve, portanto, esses três assim, mais destacados, né? E o próprio Piastri sempre andando junto desse trio também. Queria que você fizesse a tua análise sobre esses personagens que disputaram a vitória, João. acho que do Russell a gente pode começar, né, pelo feito histórico do sábado, né? Que ele e o Verstappen empataram, né? Algo muito raro na Fórmula 1. Não, A e gente ainda com sempre tempo lembra cravado em 0-0-0. Uma isso, coisa né? que, 1-2, para isso 0-0-0. acontecer de novo, certo? Porque eu e você, a gente joga muito videogame, né? Eu não jogo tanto assim, mas você fica fazendo voltas, né, em simulador de corrida, é muito difícil você fazer uma volta 0-0-0, Cravada, né? cravada, cravada, Porque, cravada. se for pensar, continha básica, tá? É 1 milionésimo de chance, porque você tem uma chance em 1.000, né? Uma chance em 1.000. Então, não é 1%, né? É bem menos de 1%. E você Agora, qual que é a multiplica chance de isso, você dobrar isso? cravar no 1.000, no milésimo, e depois você ter um tempo igual no milésimo, né? É, Ou seja, quebrou a estatística esse Qualify com é, tempos iguais. A gente já teve, né? Foi logo associado Todo mundo lembrou àquele logo. lembrou de 97. Jerez 97, quando o Jacques Villeneuve, o Michael Schumacher e o Heinz Harald Frentzen, os três empataram no Qualify, ficou nesta ordem, porque foi a ordem de cada um fazer os tempos, ou seja, o Villeneuve primeiro, o Schumacher segundo, o Frentzen em terceiro, 1:21.072, lá na pista de Jerez, mas assim, o empate triplo já é uma coisa inacreditável, mas a gente tem que levar em consideração também o susto que é você ter um piloto cravando 0-0-0 e o piloto logo em seguida também cravando em 0-0-0. 0-0-0 no empate. É Cravar incrível, incrível. 0-0-0 já é uma coisa muito difícil, é 1 em 1.000. Agora você multiplica isso pelo 1.000 do teu adversário que acaba empatando. Então, uma doideira Muito louco. absoluta, né? Na casa do milionésimo. Realmente para estatístico ficar E, louco com e o que como você aconteceu. dobra, e como são dois, tem que ser dobra. Então, bota mais zero aí na É frente a ainda, né? multiplicação, né? Probabilidade É, estatística você vai multiplicar. Então é coisa de é, milhão, é 1 em 1.000.000 para acontecer aquilo. é. É 1.000 E, vezes mas 1.000. isso é exponencial. O Russell realmente, como você falou, foi do nada a Mercedes. Na verdade, a Mercedes tinha atualizações, só que eu não sei por que cargas d'água a Mercedes
resolveu atualizar, levar suas atualizações para Mônaco. Mônaco, você não tem como você ver o potencial da atualização em Mônaco. É uma pista totalmente atípica, travada, não tem como. Mas, pelo que deu para sentir, pelo menos para aquelas características do circuito de Montreal, que é um circuito de tração, né, de fortes freadas, funcionou. Resta saber como vai ser, por exemplo, o circuito vai ser um exemplo muito claro, que é Barcelona, que é um circuito tem a cara da Red Bull, tem a cara dos carros projetados pelo Adrian Newey, como é que vai ser. Mas o Russell, ele, como eu falei na minha primeira participação, ele tinha condições, se as circunstâncias fossem para o lado dele, ele poderia ter vencido, né? E por isso que ele lamentou tanto aquela errada na chicane antes do Happn, quando ele perdeu a segunda posição para o Lando Norris, porque não é que ele poderia brigar com o Lando Norris, ele poderia até ir para cima do Max. O Verstappen, em nenhum momento, ele mesmo com o cara para o vento, em nenhum momento ele abriu 10 segundos, ele ficou ali 4, 5 segundos. Teve até o momento que eu pensei, eu acho que o Lando vai chegar, só que ele começou a brigar com o Jorge, aí a diferença subiu para 6 segundos, aí foi aqui o negócio tranquilizou, mas você via que estava em queda, ia baixar para 3, aí era carga em 4, ia baixar para 3 e alguma coisa, mas o Russell se mostrou um piloto. O Russell é um piloto muito sólido. Ele não tem a virtuosidade do Lando Norris, que é sempre a comparação, né? Os dois são da mesma geração, ingleses, queridinhos da imprensa, mas eu acho que o Russell é um piloto mais sólido, mais sóbrio, né? Ele é um cara mais eficaz, né? Aquele cara que você não espera grandes arroubos de velocidade como o Norris vem. E a gente tem que também falar um pouquinho do Norris sobre isso, né? Ele é um piloto mais talentoso, só que ele está com a vitória que ele conquistou em Miami, com um aumento de confiança, com certeza isso está fazendo que esses arroubos de velocidade e talento sejam mais constantes e mais duradouros. Ele fez uma grande corrida em Montreal. Ele saiu da pista naquele momento, na primeira curva, que o Max também errou naquela primeira curva, só que foi um erro menor, o Max não perdeu tanto tempo assim, o Lando perdeu. Quando o Lando assumiu a primeira posição, né, quando a pista estava mais seca, ele chegou a abrir 7 segundos do Max Verstappen. O Max Verstappen estava mais preocupado com o George Russell e o Piastri do que atacar o Lando. Aí o Sargent fez o que é esperado dele, né, que é trazer um safety car para a pista, ele só serve para isso na Fórmula 1. E a McLaren também pisou na bola total. Até na transmissão a gente ficou na dúvida, e a sensação era essa, que no momento da segunda parada, para colocar na primeira parada, melhor dizendo, quando teve o safety car, que o Lando Norris tinha perdido a entrada, né? Por isso que ele não fez a parada, mas por que o André Stella andou falando hoje, não foi bem assim. Foi justo, ele poderia ter entrado, só que ele preferiu, pode ser que chovesse, e o safety car que tanto ajudou o Lando Norris em Miami acabou atrapalhando decisivamente. Ele teve que fazer um pit stop uma volta depois, perdeu tempo, caiu para terceiro. Perdeu Aquilo ali foi bem bastante tempo dizer. naquilo ali. Mas o Lando foi muito bem nessa corrida. Eu acho que ele e o Max, eu colocaria o Max na frente. Se fosse dizer o piloto da corrida, né, que é essa promoçãozinha que a Liberty faz para toda a corrida, eu colocaria o Max, mas o segundo era o Lando Norris. Ele fez uma grande corrida, mais uma vez. Acho que a vitória fez muito bem a ele. Sim, sim, é justo. O Lando, ele parece ter ganho confiança depois da vitória, né? Ele acaba sendo um piloto cada vez mais de ponta. E Sim. é muito, muito, muito saudável a gente ver um George Russell também disputando Uma a vitória. O Mercedes. Russell que também, a própria Mercedes, é interessante porque isso também faz com que o George Russell crie casca também. Ele teve a chance de ganhar a corrida, acabou perdendo nos detalhes, mas realmente está lá para isso. Vai crescer se a Mercedes assim o permitir. É o que a gente está Lembrando, confabulando aqui. A gente não sabe o que fez a Mercedes crescer tanto.
Lembrando, né, De Lucas? repente eles nem eles mesmos sabem. Esse que é o Montreal tem perigo. essas características de ser uma pista com chicanes, curvas de média, curvas de baixa, grampos, você ter que atacar as zebras, que é realmente um ponto fraco da Red Bull. O Max Verstappen ele reclamou o fim de semana inteiro de ter que atacar as zebras, que o carro fica instável, que dá pancada nas costas, porque a suspensão é muito dura e que é uma característica também dos carros de competição em alguns circuitos. Existem alguns circuitos que você só consegue ter mais desempenho se você endurece a suspensão. Mas se você tem zebras altas e você precisa atacar essas zebras, o carro fica muito instável, você fica muito mais suscetível a erros, e isso a coisa fica ainda mais dramática se a gente tem um tempo como a gente teve em Montreal. Teve chuva e seca e chove de novo, e você usa pneu intermediário, e você usa pneu slick, e é muito difícil você ter esse timing para você saber qual pneu, em qual momento você usar, o jeito de você usar o pneu intermediário, porque ele vai ficando slick também, né? O que também é uma variável a mais numa corrida com tantas variáveis de aderência e de quantidade de água na pista. A gente teve, Viu, Lucas? portanto, Outra coisa que eu ia falar rapidinho, né? Ainda sobre o uhum, Russell. E pensando também em 2025, né? Ninguém sabe que esse é o companheiro de equipe dele. Mas, apesar de que tudo leva a crer que será o André Antonelli, que é o piloto que ainda vai fazer 18 anos, ele está fazendo uma temporada de estreia decente na Fórmula 2, mas dificilmente vai ser campeão. Então o George Russell tem que começar a pensar em liderar essa equipe do sim, partido sim, 2025. tem que ter uma. É mútuo, né? A Mercedes tem que confiar no Russell, assim como o Russell confia na Mercedes. E a gente já vê, de alguma forma, o Lewis Hamilton escanteado nesse contexto, afinal de contas, ele já está de malas prontas. O que cria, né? A gente já analisou isso, a gente já debateu sobre isso, cria um clima estranho dentro da Ferrari, porque você tem um Sainz ali que está performando bem, já ganhou corrida este ano, mas que tá para ser mandado embora, ao mesmo tempo que na Mercedes fica todo mundo olhando para o lado e fala assim, tá aí o Lewis Hamilton, o que, que a gente faz com o Lewis? O Lewis entra na sala, o Lewis fica na sala de espera, né? Fica uma situação muito estranha em dois times que são times de ponta, que a gente espera que lute por vitórias, por pole positions, por pódios, enfim. Isso é bastante estranho e a gente ainda tem o clima azedo da própria Red Bull, pós-Adrian Newey, aí, pós-escândalo com Helmut Marko, com Horner, etc e tal, né? E para a gente pegar os times que são de ponta, assim, o que está com o clima mais tranquilo é a McLaren, que o Zac Brown consegue pilotar Por ali os enquanto. seus por enquanto, que afinal de Porque contas o Oscar Piastri também teve um desempenho digno de nota, porque ele fez tudo certinho, também não se aventurou em cometer erros nem nada, foi uma pilotagem absolutamente sólida para ele ficar aí dentro do top 5 praticamente a corrida inteira. Ele teve entre os 4, 5 primeiros, sim. e mais uma vez chegando muito bem nos pontos, faltou pouquinho para ele pegar pódio também. Eu boto sempre por enquanto, né? Porque há são dois pilotos, assim, estão em momentos muito parecidos em fases muito parecidas da carreira, né? São pilotos em ascensão, jovens, muito jovens. Então, assim, ali há um potencial de ficção ali dentro da McLaren entre o Piastri e o Norris, sim. Ainda não aconteceu. Eu acho que o Norris ele deu uma resposta esse ano, né, com a vitória, com esse boost de confiança. Eu acho que agora está faltando meio que o Piastri também já está bem dar mais esse passo. Né, ele anda próximo do Lando Norris, principalmente em classificação. Em Uhum. corrida, ainda nem tanto. Eu acho que ainda está faltando ele dar esse passo a mais para ele ir para mais para frente e tornar e piorar o clima da McLaren. Queremos ver É. sangue. Pois é isso mesmo. Lewis Hamilton numa corrida bem mais contida que a do George Russell, ele acabou sendo eclipsado pelo companheiro de Mercedes, mas é porque também Lewis Hamilton ele mostrou que tinha ritmo para estar entre os primeiros, mas com muito tempo atrás do Fernando Alonso, ali com impossibilidade ou receio ou excesso de cautela
para passar o espanhol, o Alonso largou muito bem e manteve essa posição à frente do Hamilton por várias voltas. Quando o Hamilton finalmente se desvencilhou do Alonso, provou que tinha um ritmo para estar entre os primeiros, era um ritmo até equivalente aos pilotos que estavam lá na ponta, mas ali já era tarde, ele teria que descontar muitos segundos que já estavam em suas costas. O que você achou do Hamilton, João? Eu só queria ser um pouquinho baldoso. Eu sempre eu tenho assim, a clara sensação, quando o Alonso vê o Hamilton no retrovisor, ele se esmera. Ele esmera, ele não. Ele pensa, esse cara aqui é heptacampeão, eu não vou deixar passar, não. Vou dar trabalho para ele. Vou dar Vou. trabalho. O Alonso, ele é aquilo. Eu tenho para mim muito claramente que ele é tão um pouquinho pessoal. Não, peraí. Não, fica um pouquinho aqui, vamos conversar um pouquinho mais baixinho. Né? Mas é tanto que não houve ultrapassagem. Na verdade, foi a Mercedes, trabalhou melhor no pit stop, os dois pararam juntos e saiu, o Hamilton saiu na frente. Há de se falar também, Lucas, que quando houve o segundo safety car, a Mercedes tentou dar um pulo do gato, né? Trouxe os dois pilotos, mas enquanto o Russell foi de médio, o Hamilton foi de duro. E segundo o coach, ele ficou muito feliz com essa escolha. Há várias fases do Hamilton meio que dizendo, tenho quase certeza que eu não vou andar na frente do Russell esse ano. Cara, tudo bem, tem muito mimimi que o Hamilton realmente ele quando a cabeça do Hamilton, aquela velha conversa que a gente já falou várias vezes, né? Quando a gente vai a comparação entre os multicampeões da história da Fórmula 1, o Hamilton tem esse ponto fraco, que é a mentalidade dele. A mentalidade dele é muito complicada, muito fraca, comparado com até mesmo com o Verstappen, por exemplo. Mas o Hamilton, ele fez uma corrida depois, quando ele se livrou do Alonso, e teve um safety car que pôde juntar. Ele chegou a estar na briga pelo pódio, né? Ele foi ultrapassado pelo Russell muito no limite. O Hamilton jogou bem duro com o Russell. O Russell passou ali bem no limite mesmo, né? Talvez o Ali o Hamilton já bateu mais forte, porque o Hamilton meio realmente. o Hamilton meio que dá uma resposta para a própria Mercedes, olha, eu ainda estou aqui, estou indo embora, mas ainda estou aqui, né? Mas o Hamilton a mentalidade dele é o ponto fraco, mas quando ele tá com pista livre, ele é um cara muito, muito forte, muito, muito bom. Ele poderia ter chegado na frente do Russell, estava na briga, né? Mas Eles chegaram colados na bandeirada. chegaram. Exatamente. Eles chegaram Não. colados. Realmente foi uma questão de que o Hamilton perdeu muito tempo no começo da prova. Essa escolha de pneus tem o seu ar de polêmica, mas o Hamilton ele já provou, inclusive, pelo seu próprio currículo, quanto ele pode ser forte e competente em pista molhada, em pista com condições adversas de aderência. A gente já viu exibições de gala do Lewis Hamilton, a que eu mais lembro, aquela de Silverstone em 2008, enquanto o Felipe Massa rodou 412 vezes, ele navegou por uma vitória acachapante. Em Teve até Toró. o Barrichello de Honda na terceira colocação. A Honda aquele ano estava com motor de Honda Bis, né? Era motor de Junta, vamos, motor de vamos motinha, detonar. né? Não vamos detonar a Honda. E ele tinha aquela Não, pintura não, mas a ambiental. Honda daquele ano era muito ruim. O Rubinho conseguiu um Não, e lindo terceiro lugar. tinha aquela pintura ambiental, o pessoal pensava que ali era um buraco de ozônio, né? Porque era uma desgraça aquele carro. Tem até a Por falar em famosa. desgraça, João, vamos falar de Ferrari, que esse fim de semana foi para esquecer. A Ferrari que já teve tantas vitórias no Canadá, né? Vitórias, inclusive, dos anos 80, quando ela tinha aquele jejum de títulos, era o Boreto Dobradinha. vencendo no Canadá, René Arnoux vencendo no Canadá, enfim, mas um fim de semana em que nenhum dos carros vermelhos chegou ao fim. A gente estava vindo aí de uma Mônaco em que a Ferrari foi protagonista e de repente a Ferrari sumiu, desapareceu, já nos treinos, grandes dificuldades de performance, e na corrida a gente teve o duplo abandono da Ferrari, João.
Foi uma grande decepção do final de semana. Depois da Grande vitória. perdedora do fim de semana, estava encostando na Red Bull nos construtores, Sim, Leclerc estava encostando no Verstappen na briga pela primeira posição, a gente já estava começando ali a esfregar as mãos, falar assim, puxa, será que vai ter um pouquinho de briga pela primeira posição? E a gente viu um Verstappen disparando agora, a Red Bull conseguindo aquela gordurinha que ela sempre teve a vida inteira nos construtores, a Ferrari realmente irreconhecível, né? tanto que no Mundial de Construtores hoje a McLaren está mais próxima da Ferrari do que a Ferrari próxima da Red Bull. É mesmo a Red Bull correndo com apenas um carro, mas sim, vamos falar um pouquinho mais para Uhum. frente. Vamos passar os números aqui, João, antes Uhum. da gente prosseguir com o assunto Ferrari. Então, Verstappen em primeiro lugar, 194 pontos. Leclerc continua Aliás, o top 5 não mudou. Continua todo mundo nas mesmas posições. Verstappen 194, Leclerc na segunda posição, 138 pontos. Lando Norris 131, muito perto, ou seja, a briga pela vice-liderança está totalmente aberta e franca. Carlos Sainz com os mesmos 108 pontos, Sérgio Pérez com os mesmos 107. A gente já vai chegar no Checo Pérez, que também, por falar em desgraça, a gente já vai falar do nosso renovado Sérgio Pérez. Nos construtores, a gente tem a Red Bull com 301 pontos, Ferrari com os mesmos 252 da corrida passada, e agora tendo que cuidar da McLaren, que está com 212, 40 pontos de diferença uma para outra, enquanto a gente tem mais diferença da Ferrari para a Red Bull, como você mesmo destacou, João. Sim. Mercedes, quarta colocada com 124 pontos, Aston Martin apenas 58, Aston Martin que a gente já vai chegar nela também, não está tendo nem perto o desempenho em 2024 do que ela teve em 2023. De volta à Ferrari, João. E quando o Leclerc venceu com o Sainz em terceiro, todo mundo esperava, ó, agora em Montreal, que você falou, Montreal A é mão uma começou a pista. ficar lisa ali, ó. Começou a É, Montreal perder digital. que Montreal é uma pista que historicamente a Ferrari sempre andou bem. E na Seria sexta-feira, e na a Ferrari sexta-feira, seria bem, porque assim, ela andou bem em Melbourne. Melbourne, para sim, mim, tem um tem uma circuito muito característica parecido, muito parecida. muito parecido. São pistas que são muito parecidas. Freadas fortes, contorno de curvas de raio rápido, chicane, aquelas Chicanes, esquerdas direitas, você ataca a hairpin, zebra, você contornar hairpins. Eu imaginava uma Ferrari muito bem para esse fim de semana de Montreal. Ela e a McLaren assim, andando super bem e a Red Bull tendo alguma eu acho. dificuldade por causa enfim, dos pontos fracos da Red Bull, que é justamente esse ataque de zebra, a questão da suspensão muito dura, mas deu tudo errado para a Ferrari e é problema de confiabilidade. Só um dado aqui que a gente pegou no F1 Data Analysis, que é aquele perfil que a gente sempre recomenda para quem segue a gente aqui, F1 Data Analysis, análises com Y no fim, em que eles falaram que o motor do Leclerc, a partir do momento que ele começou a dar problema, ele com DRS aberto estava dando menos velocidade final do que o motor quando estava ok com o DRS fechado. Então, realmente, o Leclerc estava com um problema e a gente imagina que desse, sei lá, de 12, 15, 20 por hora a menos na hora da aceleração. Então, realmente, ele teve um problema grave e que fez com que ele realmente fosse forçado a desistir. Mas o que a gente não pode ver é uma Ferrari liberar um Charles Leclerc com um slick duro na chuva, como que aconteceu durante a corrida, João. Eu acho que perdido por 1.000, perdido por 10, então ele liberou de qualquer jeito. Mas agora o que Aquilo chama foi muito. um absurdo tão louco É, quanto aquela vez que liberaram o é, Raikkonen com pneu de chuva no seco. Teve uma loucura dessa também. mas Mas assim, agora o que chama muito atenção, o Lucas, no Grande Prêmio do Canadá da Ferrari, não vou nem falar nem tanto do Leclerc, mas do Sainz. A gente falou até que o Sainz está fazendo uma temporada legal, venceu corrida, mas esse final de semana ele teve muito abaixo, porque a gente podia falar que o Charles estava com problema no motor, mas o Sainz, ele passou a corrida todinha atrás do Leclerc com problema no motor. O Sainz estava com o carro perfeito e não saía do pelotão intermediário, ele não evoluiu. E para completar, ainda
rodou sozinho e ainda estragou a corrida do Albon, que está fazendo uma grande corrida naquele momento, né? Lembrando esquecer que Sim, sim. na classificação do Q2 foi até interessante, né? Estamos vendo quem vai cair, Leclerc ou Sainz, Leclerc ou Sainz, foi lá o Albon tirou, foi os dois. Foi bem interessante lá. Mas Realmente. chamou muito minha atenção foi a péssima corrida do Sainz. O Sainz foi muito mal, lógico, a Ferrari foi mal. E é aquela história, né? Quando eles ficaram de fora do Q3, então, foi algo circunstancial, na corrida eles vão evoluir. Chegou na corrida, eles fizeram absolutamente nada. O Leclerc tinha desculpa do motor, que realmente foi um problema sério. Ele ficou. É tanto que ele abandonou meio que quando a corrida começou a ir a pista começou a ficar cada vez mais seca, e quando molhado Não você com o tinha problema no mais nada o motor, que fazer ali. o problema no motor com pista molhada, você ainda consegue meio que camuflar um pouquinho, você consegue. Aí quando a pista foi secando, a velocidade foi aumentando, o ritmo foi aumentando, e não tinha muito mais o que fazer. Aí acho que a Ferrari voltou aos anos de 2022, 2023, com aqueles planos B, C, D, e botou aquele pneu ali, e que totalmente sem noção, e foi ridículo, mas realmente foi algo que chamou muita atenção esse zero ponto da Ferrari. Em nenhum momento andaram entre os 10 primeiros, praticamente. Praticamente não andaram entre os 10 primeiros. Não houve pode acontecer na equipe largar lá atrás, mas Montreal não é um circuito de ultrapassagens impossíveis como é Monte Carlo. E mesmo assim, a Ferrari não saiu do lugar. O Leclerc tinha desculpa, o Sainz não. O Sainz ficou a corrida inteira atrás do Albon, atrás do Ricardo. Pelo amor de Deus, um cara com a Ferrari não pegou legal. E acabou um pouquinho, né, com a nossa esperança. Mesmo com a vitória em Monte Carlo, eu nunca. O trio do Max, eu acho que para mim é questão de quando, né, não de si, mas o que, voltando ao que eu falei na minha primeira intervenção, o que chama a atenção é que não está sendo tão fácil, não está sendo tão dominante como a gente imaginou. E a Ferrari era uma daquelas equipes que poderia dar mais trabalho ao Max, e Montreal foi uma decepção, acho que foi uma das maiores decepções do ano. A Ferrari e Montreal foi uma das maiores decepções do ano. Realmente. Foi um negócio que estava todo mundo esperando a Ferrari, como você falou. Melbourne, até interessante, Melbourne e o circuito de Villeneuve são até circuito dentro de um parque, menos características. Sim, as E de características a característica construtiva é muito sim, similar, zebras né? altas, tudo, e de repente o Sainz andou bem aquela corrida, foi até dobradinha da Ferrari, porque o Sainz até ficou aquela dor, né? Porque o Max quebrou muito no começo, se de repente ele ia ter uma briga ali, né? O Max quebrou, mas a Ferrari dominou assim, não olhou para ninguém, né? E de repente chega um circuito, vem embalada, uma vitória, e chega em Montreal e não faz nada, não deu um problema na classificação. Eles falam que sabe o que aconteceu, mas não dizem o que aconteceu. Fala-se muito em problema de aquecimento de pneus, né? Sábado estava chovendo, tava com o tempo mais frio, mas no final das contas não foi assim, muito abaixo do que esperava da Ferrari. Mas quando a gente fala em decepção, eu acho que o grande vencedor foi Sérgio Pérez, o renovado. Lucas, eu escrevi até rapidamente no blog na semana passada, quando teve essa renovação, e coloquei também na coluna de amanhã, já dando um pequeno spoiler, né? Muita gente que acompanha o site também está acompanhando o canal, até agradece bastante. E eu vou dar um pequeno spoiler. A Red Bull tem que prestar atenção num pequeno detalhe. O Mundial de Pilotos é o que chama a atenção de todo mundo, mas você ganha dinheiro no Mundial de Construtores. Pois é. E vamos lá, a Ferrari com seus problemas internos, a McLaren com ainda sem problemas internos, mas a Mercedes com seus problemas. Eles têm dois pilotos pontuando constantemente, eles andam próximos, eles estão andando próximos. E a Red Bull tem uma discrepância entre dois companheiros de equipe que, sincera, acho que nem na Williams, com o Albon e o Sargent, é tão discrepante.
é um negócio que está se tornando constrangedor. E o que chama atenção é, por quê? Não, e o pior não é nem renovar por um ano, porque a informação que havia era a Red Bull queria um ano, o Pérez bateu o pé, não, eu quero 2 anos. E a Red Bull aceita os 2 anos. É isso que chama assim, a atenção. E vamos lá, a gente estava falando muito aqui ambiente de equipe, né? A Ferrari com um ambiente estranho, né? Até falar um pouquinho do Sainz, né? Mais um pouquinho, né? O Sainz está tão desesperado que pode acabar na Williams, né? Tem esse detalhe. Ambiente estranho na Mercedes. E eu acho que somente um ambiente pro Verstappen para renovar com o Checo. Eles vão pensar, não, o Checo não vai encher o saco do Max, vai ficar ali mesmo, porque não faz o mínimo sentido. Por um ano, eu poderia, assim, pô, vamos lá. Eles colocam, de repente, o Liam Lawson ao lado do Wilson Tsunoda, que também teve contrato renovado, prepara o cara em 2025, 2026 puxa ele, e ele fica ao lado do Max Verstappen, a diferença de idade dele só é grande, e de repente ele é o futuro da Red Bull, mais na frente, ele fica lá como segundo piloto, aí garoto, aprende aí com o homem, o cara é uma lenda, o Max Verstappen já é uma lenda. É uma lenda, tudo bem. Agora, 2 anos. Agora eu pergunto: o Helmut Marko vai aguentar 2 anos com o Checo Pérez fazendo corridas medíocres? Pessoal, é assim, ele não ia ao Q3, já é Então, ridículo. vamos E para o não ia ao resumo do fim de Q2, semana do Checo Pérez, porque não ele, dá. pela segunda vez consecutiva, foi superado na qualificação pelo Logan Sargent, né, caindo na Q1. Não foi neste fim de semana, ele já tinha tido um fim de semana anterior Segundo fim de em que semana ele seguido. foi superado pelo Logan Sargent na qualificação. Né? Aí faz uma corrida terrível, bate, quebra o carro Sozinho. inteiro, roda sozinho, né? Primeiro que ficou no fundo, no fundão ali o tempo inteiro, não avançou, não conseguiu Outro que não escalar o avançou. Outro que não pelotão. avançou também. Ficou ali a Né? corrida todinha lá atrás. Bateu sozinho, quebrou o carro, soltou pedaço para tudo quanto é lado e agora recebeu uma punição de 3 posições para a próxima corrida, o Grande Prêmio da Espanha daqui 2 fins de semana, por causa desse problema, em que quando ele bateu a asa traseira, começou a cair pedaço de asa traseira, direção de prova, considerou aquilo como uma pilotagem perigosa, a ponto de ter colocado. Pode até ser questionável, É questionável porque o que tá? o Pérez vai fazer? Vai segurar, dirigir com a mão, segurar a asa traseira com a outra aqui? Não tem como fazer. Pode até. Você tentou levar o A carro, punição em si é até questionável, mas assim, a cereja do bolo de um fim de semana perfeito. horroroso. O perfeito, claro, contém altas doses de ironia. Perfeito, entendi. É Perfeito. o exato contrário do perfeito. É a cereja do bolo ele ter sido punido com 3 posições para a próxima corrida. Enfim, já falamos de Red Bull, falamos agora da equipe satélite, que a gente teve bom, um fim de semana que já começou com polêmica pela frase do Jacques Villeneuve. Ele foi convidado a participar da transmissão internacional no fim de semana e desceu a lenha em Daniel Ricciardo, perguntando o que ele ainda estava fazendo na Fórmula 1. E eu tenho para mim que eu não estou com elementos para discordar de Jacques Villeneuve. Qual que é a tua posição sobre Daniel Ricciardo, sobre o desempenho dele durante o fim de semana e o desempenho do Yuki Tsunoda, que também, como você já adiantou, também está de contrato renovado pela Racing Bulls. O Jacques Villeneuve, ele é não vou falar aqui do piloto, né? Podia ser até de repente em outro vídeo, nas nossas pautas históricas, mas o Jacques Villeneuve sempre foi um cara muito polêmico. Ele sempre Muito falou franco, muito até direto, demais, né? até demais às vezes. Mas, Sincericida. mas o que ele falou do Daniel Ricciardo é uma pura verdade. O Daniel Ricciardo ele vai fazer 35 anos. Ele não é mais um garoto. Ele é mais velho que o Sérgio Pérez, por exemplo. E o cara tá tomando o pau do Yuki Tsunoda, que, ok, eu acho que o Yuki Tsunoda é fácil
sei lá, dos 6 ou 7 melhores pilotos da temporada 2024. E E ele tá está no fazendo, seu melhor ano. O tá Tsunoda no está em seu melhor, melhor ok, momento na Fórmula 1. Apesar mas de ter Lucas, cometido aí um erro é na corrida, perigoso, um ele erro está no seu perigoso. melhor momento na Fórmula 1. Agora, por que o Daniel Ricciardo foi trazido das trevas, de que ele estava lá escondido debaixo da mesa do Christian Horner, o pessoal não sensualize, não pense em besteira. Não levem para o lado, Então é porque o Horner lado errado. gosta dessas Por coisinhas. favor, ele só estava escondido, não estava fazendo Tava, mais nada. isso, estava ali debaixo, ali de posição fetal, chorando as pitangas. Porque foi trazido para botar pressão no Checo Pérez para assumir a vaga da Red Bull em algum momento, se o Checo Pérez não performasse. O Checo Pérez não está performando. Só que o Daniel Ricciardo está pior que o Checo Pérez. Aí muita gente falou, olha, o Daniel Ricciardo deu a resposta para o Villeneuve. Muito até a página 3. Ele largou na frente do Tsunoda, ele largou em quinto, e o Tsunoda, se não foi oitavo, acho que foi isso, quinto ou oitavo, ou quinto ou nono, mas o Daniel começou largando muito mal, passou a corrida praticamente inteira atrás do Tsunoda. Ele estava Tsunoda antes P8, João. Ele largou do P8. P8, isso, P8. E o que acontece? O que chamou muita atenção que, se não fosse a rodada do Tsunoda, a batida do Sainz com o Alba, ele teria nem marcado pontos, tendo largado em quinto. Então, ele chegou em oitava, ele deu a resposta. Não é exatamente uma resposta para calar a boca de uma Não, crítica, né? e, Vamos e nem convir. aquela. Além de uma crítica, pessoal, totalmente pertinente. Ninguém está falando. O Villeneuve, ele já. Eu ia falar uma palavra, mas é melhor aqui é um canal de família. Ele já defecou pela boca algumas vezes, mas isso aí, ele falou a verdade. A realidade, o Jean Ricardo é um ex-piloto em atividade. De um ex-piloto em atividade, tá? Numa equipe que foi criada para desenvolver pilotos, e não tá, ele está levando um pau no piloto, o Tsunoda, que todo mundo sabe que só tá indo para, se não me engano, para a sua sexta temporada, contando já 25, porque ele é uma filhada da Honda. O Tsunoda até esse ano, ele não tá nem, vamos ser sérios, tá nem fazendo muito por merecer ainda estar na Fórmula 1. Agora não, esse ano sim, ele tá fazendo um Uhum. baita campeonato. E o Ricardo tá tomando pau desse cara. E o Ricardo, o Villeneuve, ele foi muito certeiro em dizendo: olha, ele está há 5 anos reclamando que o problema é o carro, mas ele está lá por causa da imagem dele. Porque ele abre a boca, aparece 59 dentes, que ele fica rindo, ele fica no Drive to Survive, olha como sou legal, olha como sou engraçado. Nada disso, cara. Fora isso, dentro da pista, ele não está performando. E quanto isso, e que chama mais minha atenção é como o Helmut Marko é o chefe do programa de jovens pilotos da Red Bull, deixa o Liam Lawson, por sinal se fala que o Liam Lawson pode nem estrear em 2025 pela Race Bulls. E o Liam Lawson já está pensando, vou fazer outra coisa da minha vida. A Fórmula 1 é outro canto, porque eu vejo um cara que tem sei lá, o dobro da minha idade, não faz nada, e não tem uma chance. Então O é Lawson não pode realmente perder o timing. Perdeu o timing, perdeu isso. chance de correr Isso, na Fórmula 1, ou de correr na WEC, ou de correr na Indy, enfim. isso. Muita gente tem Pode parente. ser. Ele acaba Muita ficando gente. esquecido ali. Isso. E enquanto isso, o Ricardo fica lá sorrindo, com sorriso de aeromoça, brincando. Olha como sou engraçado. KKKKK. Enquanto tu manda um pau lá na pista. Aí que ele tá muito atrás eu não tenho os números aí, Lucas, acho que você deve ter aí. A diferença de pontos entre eles no mudar de piloto, entre o Ricardo e o Tsunoda. Acho que deve ser uma Vamos aos outra. números. Vamos aos números. Estamos com os números aqui, bem rapidinho. E o Tsunoda fez até agora 19 pontos. Ele terminou nos pontos em uma, duas, três, quatro, cinco corridas. Daniel Ricciardo marcou seus primeiros pontos agora com o oitavo Ele, lugar, ti, ele, tinha, ele né? tinha ponto na Sprint Race de Miami.
Isso. Ele fez os primeiros pontos dele na corrida longa, mas ele tinha feito uma corrida bem decente. Aí todo mundo falou, agora ele vai. Acabou fundo. Pois é, porque nos pontos mesmo, né, fora a Sprint Race, este foi o primeiro fim de semana nos pontos que ele conquistou. Corrida, como a gente já reiterou, teve chuva, teve abandonos, teve batidas, entre elas aí a do Sainz com o Alex Albon, que realmente foi definitivo para que ele entrasse na zona Ele de estava na pontos, frente dele. fazendo com que... Exatamente. Então, Até teve até foi até interessante que nos comentários o Marcos Wilson até falou, pô, o Sainz ele devia ter freado, porque ele deixou o carro rolar e acabou batendo no álbum. Só que se ele tivesse freado, o Ricardo ia pegar ele cheio, então realmente ia ter ia sido dar melhor. podia ser aquelas batidas em T, T, as famosas batidas em T, né? Mas quem agradece também esses acidentes e rodadas e etc e tal é a dupla da Alpine. Uma dupla finalização nos pontos para Pierre Gasly e Esteban Ocon. Ocon de malas prontas para ir embora, sabe-se lá para onde, né? E a Alpine brigando aí, os dois chegaram muito próximos um do outro. Chegou aqui trocaram menos de meio posições. segundo o Ocon para o Gasly chegou ali aquele tiquinho na frente. A gente teve duas Alpines, portanto, muito próximas uma da outra, só que dessa vez sem trocação de tinta, né? Mas teve trocação de posição. Houve uma solicitação da Alpine trocar, porque o Ocon ele estava na frente do Gasly, andou a corrida toda na frente do Gasly. O Gasly, para quem não lembra, na primeira volta houve um toque entre o Gasly e o Pérez, né, e por isso que eles ficaram mais para trás ainda. E o Gasly andou a corrida toda atrás do Ocon. Faltando 2 voltas, a Alpine pediu para trocar. Olha, o Gasly pode chegar no Ricardo. E o Ocon, relutantemente, deixou passar. Quando chegou na última volta, reta oposta, a Alpine, olha, a gente não vai inverter mais as posições. O Ocon, ele ficou, como se diz aqui no Ceará, fumando numa quenga, e ficou, e simplesmente está na cara que a Alpine é uma bodega. Porque mesmo quando consegue a melhor corrida do ano, esses caras conseguem polêmica. Os dois pilotos se odeiam, Estragar o rolê. os dois pilotos se odeiam, se detestam, e os caras podendo tentar amenizar esse ódio, não, eles botam mais Estão dando gasolina na motivos fogueira. para o Ocon, exatamente, estão dando motivo para o Ocon não colaborar e E fazer até coisa pior. continuar com a sua estatística, né, de bater no seu companheiro de equipe. Ele pode Ele é muito jogar. bom nisso, Ele é por muito bom sinal. nisso, né? Por sinal, o que você falou muito bem, né? Ele está de malas prontas para algum lugar, né? Agora, os outros pilotos Sabe-se lá rezam que não onde. seja para ser seu companheiro de equipe, porque já sabe, né? Com companheiro de equipe não é um emprego muito atrativo para os outros pilotos. Pois é, se ele virasse aqui colunista do GP Total, participasse aqui dos nossos vídeos, ele ia dar um jeito de bater em algum... Eu acho que ele é um conseguir fio, bater na gente de alguma forma, enfim. né? Xingar a gente, fazer algo do gênero assim, né? Pois é. Próxima corrida, portanto, como a gente já adiantou, Espanha daqui 2 fins de semana. Na próxima semana, a grande atração são as 24 horas de Le Mans. Mas antes da gente terminar a pauta aqui do Grande Prêmio do Canadá, eu queria falar sobre um aspecto bastante negativo da premiação do Grande Prêmio do Canadá, porque pela primeira vez na história da Fórmula 1 inventaram um troféu que foi criado por inteligência artificial. Que marmotagem! A gente já teve marmotas na pista, né? Marmotas de verdade. Uma motinha. Agora a gente teve marmotagem na fabricação do troféu. Lucas, em Quixadá, a gente tem um nome bem apropriado para isso. Começa com B, acaba com Agem. Só tenho isso a dizer. A gente viu nas redes sociais o melhor comentário, um amigo meu que é o Guilherme lá de Portugal, falando que é o grande ápice da falta de criatividade humana. Você relegar a máquina criar o que seria, entre aspas, uma obra de arte. Porque um troféu, ele também tem o seu aspecto artístico. A gente sabe que tem muitos troféus que são ligados à publicidade, de
empresas pagantes, patrocinadores. A gente já teve, a gente lembra muito bem aqueles grandes pratos de inox que eram da Marlboro, né, redondões, enfim, tem a Eu estrela lembro, da Heineken, tem eu lembro outras. aqueles troféus que era um volante, que era até muito bonito, mas quase toda a corrida era o mesmo, que era aqueles O volantes. volante, que era um volante Era, cromado também, a gente era. tinha aquele troféu da Santander, que era o símbolo estilizado do Banco Santander, enfim. E agora a gente teve esse ápice da falta de criatividade humana em relegar a máquina. Falar assim, a máquina que se vira e faça e cria alguma coisa aí, e ficou parecendo um pedaço de sorvete, aqueles que saem da máquina de sorvete, sai meio virado assim, só que a moça É, errou o sorvete de casquinha e sai meio torto assim, e o troféu de vencedor. Sendo que Canadá você tem a questão do Maple Leaf, né, que é a folha da bandeira do Canadá, que é icônico, que você pode criar uma o arte em cima boné, daquilo. o boné dos E pilotos do pódio foi do Maple Leaf. o próprio boné da Pirelli foi muito bonito, me chamou a atenção também, muito bonito da premiação. No pódio, os três com bonés brancos, detalhes em vermelho, em alusão justamente à bandeira do Canadá, e criam esse troféu que parece um sorvete mal tirado, um sorvete de casquinha mal tirado lá da máquina. Uma coisa simplesmente horrorosa, só porque existe uma empresa de tecnologia que desenvolve inteligência artificial, eles acharam que era uma ideia sensacional criar um troféu através da inteligência artificial, no que a gente acha que é simplesmente até um desrespeito a quem possa criar troféus, quem é artista e que possa fazer dos troféus realmente uma obra de arte. A gente não, a gente enquanto ser humano, a gente quer acreditar que a máquina não faça, mas o artesão faça a arte. É uma Um premissa que a artista, né? gente pelo menos quer acreditar que o artista Um ele, artista. ele leva para a sua arte todo esse aspecto humano, humanístico, em forma daquela obra que ele está fazendo. Né? É uma escultura, enfim, a gente quer, enquanto ser humano, a gente tem que acreditar nesse tipo de premissa, senão a gente está lascado, né, João? É Então, isso aí. lascado é o dó. E falando em desrespeito, né, Lucas, eu vou abrir, vou nem falar desse assunto, que esse assunto é seu. Falar em desrespeito que aconteceu na semana passada na Fórmula 1. É um assunto que eu quero trazer aqui, é um assunto que já Pouco até falado. passou um Foi pouco falar, pouco. é. Foi pouco falado, mas tem que ser Ele falado. já passou, mas enfim, aconteceu durante a semana. Na terça-feira a gente teve a lamentável notícia da morte do Parnelli Jones. Foi um dos grandes nomes do automobilismo dos Estados Unidos, sobretudo nos anos 60, enquanto piloto, e nos anos 70, enquanto construtor. Ele que venceu as 500 milhas de Indianápolis, foi inclusive no ano de 63, a primeira vez que o Jim Clark correu ali. O Jim Clark chegou na segunda posição, não conseguiu Vitória vencer polêmica. o Vitória Parnelli Jones. polêmica, Uma né? corrida também envolta em polêmica, mas enfim, é uma polêmica até menor do que a que eu quero trazer aqui, porque o que eu quero é, num termo bem antigo que é usado muito pelo Reinaldo Azevedo, que é um jornalista que eu admiro muito, passa aqui uma carraspana na senhora Liberty Media, porque o senhor Parnelli Jones foi construtor da Fórmula 1. Existia um carro de Fórmula 1 chamado Parnelli. Quem pilotava esse carro era ninguém menos que Mario Andretti, também um dos maiores, se não o maior nome do automobilismo americano de open wheels. A gente não considerar, por exemplo, os carros fechados, carros de NASCAR, não que o Mario Andretti também não tenha brilhado em carros fechados. Mas enfim, o que acontece? A Fórmula 1 e a dona Liberty Media não deram uma linha a respeito do falecimento de Parnelli Jones. Ele que foi um construtor da Fórmula 1, ele que também ajudou a erguer a história da Fórmula 1, ele que teve em seu carro Parnelli, um piloto do quilate do Mario Andretti, conquistou pontos, conquistou resultados. Ele foi um dos construtores da Fórmula 1 dos anos 70, um da americana que se instalou nos anos 70 na Fórmula 1, ao lado de caras como Roger Penske, a própria Shadow Fórmula 1, que também tinha o seu lado americano, era um consórcio ali anglo-americano,
a Shadow, mas enfim, a gente teve construtores independentes, o Parnelli Jones foi um deles, ele foi também um construtor muito bem sucedido na Fórmula Indy, a partir do momento que ele se aposenta como piloto, e a dona Liberty Media parece que quer fazer com que os fãs de Fórmula 1 acreditem que a Fórmula 1 nasceu em 2017, a partir do momento que a Liberty Media assumiu o controle da categoria. Ou eu penso que é uma tremenda ignorância por parte deles de não saberem que um nome como Parnelli Jones já fez parte da Fórmula 1 do circo, já foi construtor, já foi um cara que colocou um carro de Fórmula 1 na pista. Eu quero acreditar muito mais que seja uma ignorância do que nojinho de equipe independente americana, como a Liberty Media tem mostrado no caso da Andretti. E eu quero acreditar que a ausência de uma homenagem justa a Parnelli Jones esteja muito mais ligada a uma profunda ignorância desse povo do que o nojinho ou de qualquer tipo de acrespação contra a família Andretti, porque afinal de contas, Mario Andretti foi o piloto e Parnelli Jones. Eu fico sem saber se é uma profunda ignorância, se é uma dissimulação, se é realmente uma, Má assim, uma vontade. ausência de má vontade, mal intencionada da dona Liberty Media. Mas, enfim, a carraspana fica registrada aqui. A Liberty Media não trata a história da Fórmula 1 como a gente gostaria que a Fórmula 1 fosse tratada pela Liberty Media. É uma historinha que é contada de maneira seletiva. Parece que a Fórmula 1, como eu disse, nasceu em 2017, a partir do momento que eles assumem o controle comercial da categoria. Eles colocam cenas de história e contam história a partir de praticamente metade de 90 para cá. Falam de Ayrton Senna? Claro que falam de Ayrton Senna, porque não tem como não falar. Um piloto que mantém, uma figura que mantém uma força enorme, mesmo passados 30 anos de seu falecimento. Mas a gente vê que a Liberty Media não tem o cuidado, ela não tem as características editoriais de preservação de história como a Fórmula 1 merece. A Fórmula 1 tem mais de 70 anos, tem mais de 7 décadas de história, e 7 décadas de história que vêm sendo muito maltratadas pela Liberty Media. E a ausência de uma linha sequer sobre o falecimento de Parnelli Jones é muito reveladora nesse aspecto. A gente não tem muito o que acrescentar, Lucas. Você falou tudo, né? Até a gente, nos nossos vídeos que a gente estava fazendo de piloto, até no Grande Prêmio no Brasil, o Record do Mundo, a gente conversou sobre isso. Né? Só falava tanto Senna, e me lembro que veio um GC, né? Tá falando 30 anos que o Senna venceu em 93. Legal. Só que 50 anos antes, naquela mesma pista, o Emerson 24 também tinha vencido. Então, assim, tem a Fórmula 1 tem muita história para ser contada, para ser celebrada mesmo. Tem várias da década de 60, 70, 80 e 90 também. Ninguém. Eu não vejo, por exemplo, a Liberty Media falar do Prost. Eu não recordo, sincero, honestamente, a Liberty Media falar do Alain Prost. Falar assim, uma homenagem legal para o Alain Prost. Eu não vejo. Já teve uma para o Mansell, né, recente, foi bem legal, emocionou a todos, mas foi uma coisa muito, muito pontual. Foi até mais uma homenagem do Sebastian Vettel, que levou o carro, o Mansell sentou naquele carro, foi uma homenagem, né, nós ficamos muito tocados, né, que foi um carro que marcou a nossa infância. E é coisa seletiva. Por exemplo, quando o Ted Toleman faleceu, eu não vou jurar, mas eu acho que a Fórmula 1 chegou a falar do Ted Toleman. O que a gente sente é que ali está faltando gente para preservar a história, e a gente percebe que a Liberty Media também não tem o menor interesse, dá muito trabalho e não rende dinheiro. Eles estão lá para ganhar dinheiro. Isso A gente daí. sabe que ali é business, é lucro. A Liberty Media não detém os direitos comerciais pela Fórmula 1 por amor, porque ama o esporte. Eles querem transformar isso Eles amam num dinheiro. negócio lucrativo e vamos lá. História da Fórmula 1 não dá dinheiro. Então, depende da história, né? tal Tem coisa, histórias que time is geram money e dinheiro, outras vambora. nem tanto. Tem histórias que geram dinheiro e outras nem tanto, né? Então,
é realmente uma coisa que chamou muita atenção da gente, se conversa, né, e chamou muita atenção. Nada do Parnelli Jones. Sendo minha opinião, acho que teve sim a ver que se a gente falasse do Parnelli Jones, ia ter que falar do Andretti, e o Andretti é um nome, infelizmente, uma pessoa não grata dentro da Liberty por toda essa campanha que o Michael está fazendo para correr na Fórmula 1, né, que é uma campanha, eu acho totalmente válida, um grande nome, ok, ela não é campeoníssima na Indy, por exemplo, que hoje é é o principal campeonato, mas pô, o cara estão se juntando com a Cadillac, contrataram gente, construindo fábrica, ainda não é e tem um sobrenome gigantesco nos dois lá, e a Liberty Media ela investe principalmente para conquistar o mercado americano. E a Andretti é gigante aonde? Nos Estados Unidos. Pô, então, junto, trazer a Cadillac, que é uma marca tão americana. A Cadillac é uma marca muito americana. Os caras, não, tem que. Dessa primeira equipe, não, tem que comprar uma equipe. Realmente, eu acho que não ter falado Panelli Jones tem mais a ver com que ele teria que falar no Andretti, e hoje a Andretti é um nome meio que maldito dentro da Liberty, que é uma pena, um absurdo, Ali existem interesses inconfessáveis, trabalhos de é, bastidor que a gente não vai ter à tona, mas que, enfim, fazem com que passe em branco uma homenagem que seria mais do que justa a um cara que foi um grande ícone nos Estados Unidos. Parnelli Jones foi um grande de sua época, talvez o melhor piloto de sua época, foi um grande construtor também, vencedor enquanto construtor das 500 milhas de Indianápolis, fez vários chassis icônicos para a Fórmula Indy nos anos 70. Inclusive, a gente estava lembrando aqui antes da gente começar o vídeo que o Maurice Philippe, que foi o projetista auxiliar do Colin Chapman na criação tanto da Lotus 49 quanto da Lotus 72, a icônica 72 que o Emerson usou em seu primeiro título mundial, ele, assim que ele saiu da Lotus, ele foi para a Parnelli. Então, o carro equipe Parnelli de Parnelli. Fórmula 1 era como se fosse o legítimo sucessor da Lotus 72 que o Emerson usou, que para mim é um E dos eram muito carros parecidos, os dois eram mais. muito parecidos, os carros. Sim, Eram muito parecia parecidos. ser uma sucessão lógica de design ali, né? Indo para os meados de anos 70. Se a gente pegar os desenhos das duas, realmente você percebe ali traços de Lotus 72 naquele projeto que era pilotado pelo Mário Andretti, que quase venceu, inclusive, aquela corrida em Monroe em 75, aquela que foi interrompida por causa do acidente do Rolf Stommelen, acabou matando os espectadores lá naquele Grande Prêmio da Espanha. O Emerson desistiu de correr antes, porque já previa que a pista estava muito perigosa. A vitória acabou ficando com o companheiro do Emerson Fittipaldi à época, o Jochen Mass, com a corrida valendo metade dos pontos. Foi inclusive nessa situação em que a Lela Lombardi foi a única mulher da Fórmula 1 a pontuar, ela ganhou meio ponto porque chegou na sexta colocação. Lembrar que à época o sistema era 964-3-2-1, eram 6 primeiros que recebiam pontos, como a corrida valeu metade, ela recebeu meio pontinho nessa situação. Mas enfim, é uma coisa que a gente só tem a lamentar, não importa qual seja o lado que a gente enxergue a Liberty, se é uma profunda ignorância, se é um interesse inconfessável, se é uma crespação contra a família Andretti, de qualquer forma, é lamentável. E esse é o ponto que mais pega. Não importa de que lado a gente olhe, de qual justificativa se encaixaria para aquela situação de não homenagear Parnelli Jones. Em todas elas é muito feio e é isso que acaba ficando. Né? João, para a gente encerrar aqui a pauta de hoje, a gente tem dois assuntos: 24 horas de Le Mans e o nosso entrevistado da próxima segunda-feira. Qual que a gente coloca primeiro? Fica aí a sua escolha. Vamos falar um pouquinho de Le Mans, rapidinho, até para dar um pouquinho de suspense. Legal. No próximo fim de semana, então, a gente vai ter as 24 horas de Le Mans, mais uma edição da centenária, já centenária corrida. A lembrar que a primeira corrida foi em 1923, a Ferrari ganhou a edição centenária. Lembrando que não foram mais de 100 edições, porque a gente teve interrupção por causa de guerra, Segunda Guerra Mundial, etc. e tal.
Mas o interessante é o seguinte, neste ano a gente vai ter uma disputa muito legal, porque vão ser 23 Hypercars. Eu até anotei aqui, fiz a lição de casa, dois carros da Ferrari defendendo o título, porque venceu no ano passado, 2 carros da Toyota, 3 carros da Porsche e da Penske, 3 outros carros também Porsche de outras equipes, 3 carros da Cadillac, olha a Cadillac aí, a gente acabou de citar a Cadillac aí no projeto da Andretti, 2 carros da Peugeot, 2 carros da BMW, 2 carros Lamborghini, 2 carros da Alpine e um Isota Fraschini, que é uma marca de muito tempo atrás, dos tempos aí incipientes do automóvel, uma marca que está sendo resgatada. Criou-se um protótipo com o nome Isota Fraschini, com a aerodinâmica da Williams. Eles estão a assessoria, consultoria aerodinâmica da equipe Williams de Fórmula 1. E a gente vai ter brasileiros na pista, 3 brasileiros disputando na categoria de Hypercar, o Felipe Nasser com um Porsche da equipe Penske e uma dupla brasileira dividindo o Cadillac, que vai ser o número 311, a gente aguarda esse número, o Pipo Derani e o Felipe Drugovich, reserva da equipe Aston Martin da Fórmula 1, os dois vão dividir aí o Cadillac número 311 na luta pela vitória. A gente ainda vai ter o Augusto Farfus pela BMW, o Nicolas Costa com a McLaren e o Daniel Serra pela Ferrari na categoria GT3. A gente tem 3 categorias para esse ano das 24 horas de Le Mans, o Hypercar, com esses 23 carros, a categoria GT2 e a categoria GT3, em que a gente tem mais esses 3 brasileiros. Portanto, vai ser interessante a gente poder analisar e poder acompanhar. A gente vai ter, muito provavelmente, mais um ano de transmissão coordenada pelo meu amigo Sérgio Milani por streaming. Ele, ano passado, fez a primeira transmissão do Brasil 24 horas. Ele orquestrou um time muito bacana. A gente cobriu ele de elogios no ano passado por essa iniciativa. Foi uma iniciativa pioneira aqui no Brasil para mostrar que sim, a gente gosta também de Endurance. 24 horas de Le Mans tem história, é uma história pesadíssima também, muito representativa. Claro que a gente não tem aquela grande presença brasileira, a gente infelizmente ainda não tem vitória brasileira para chamar de nossa nas 24 horas de Le Mans, mas a gente vai ter mais uma oportunidade aí com o Felipe Nasser, com o Drugo e também com o Pipo Derani. A gente pode ter aí, de repente, uma primeira vitória brasileira em Le Mans, que é uma vitória que falta para o automobilismo brasileiro. Eu, pelo menos, eu anseio muito por uma vitória brasileira nessa corrida. O Brasil que já bateu na trave algumas vezes, com o Lucas de Grassi, com o Raul Boesel, com o José Carlos Patti, lá em 73, aquela lindíssima Ferrari que ele usou à época. Portanto, para quem gosta realmente de automobilismo, essa é uma das 3 corridas da Tríplice Coroa. Vale a pena a gente ficar ligado e a gente passar. A gente também aqui nas nossas redes sociais do GP Total, a gente também vai passar, a gente se compromete a passar as dicas das transmissões das 24 horas de Le Mans para quem gosta de automobilismo, vai gostar de Le Mans. Não é isso, João? E o que é legal é que a 24 horas de Le Mans passou por uma fase, acho que teve uma coluna sua, Lucas, que é aquela gastura momentânea. Você deve lembrar que foi aquele momento que só tinha Toyota, a Toyota andava, sei lá, 60% e vencia, ainda tinha ordem de equipe, não tinha graça nenhuma, não tinha competitividade, que a gente está vendo 23 carros, né? E como Cláudio, com destaque com a Ferrari, que é a atual vencedora, a Toyota permanece fortíssima, né? Temos a Porsche vem muito forte Porsche, também. Porsche Penske, né? É uma Dois nomes, que combinação de nomes, Penske e Porsche. A gente Penske, sabe, né? A força desses dois nomes, né? A gente não E pode... interessante que a última etapa do WEC foi vencido por um Porsche, mas foi para Porsche J, né? Foi para uma equipe satélite. Então a gente um Porsche dourado uma... muito bonito, por sinal, que é da Hertz. É um Porsche então, assim, muito bonito, uma pintura que eu gostei pra caramba. Eu até confessar que eu tenho uma camisa da vitória da Ferrari do ano passado. Por sinal, quando vou trabalhar com ela, todo mundo elogia, que realmente ela é muito bonita a camisa, vermelha, com carro protótipo, é muito bonito mesmo. E tivemos e a edição centenária foi uma edição histórica, e a tendência é que 2024 não seja menos histórica, assim como é o histórico o nosso convidado do GP Total Entrevista, já pegando esse gancho.
Vou dar outra dica, ele é compatriota do Checo Pérez, né? É Mas isso aí, pessoal. ele não faz, só que ele não faz o que o Checo Pérez anda fazendo. Gente, conseguimos uma entrevista, marcar aí entrevista com Joe Ramires, coordenador da equipe McLaren, à época de Ayrton Senna e Alain Prost. Ele também teve uma extensa carreira na Fórmula 1, trabalhou com Dan Gurney nos anos 60, trabalhou com os irmãos Rodrigues, e aí ele foi levado para o universo da Fórmula 1, Pedro e Ricardo Rodrigues, que dão nome ao autódromo Hermanos Rodrigues. Teve sua passagem pela equipe Copersucar Fittipaldi, foi campeão mundial junto com Jack Stewart na Tyrrell. Enfim, um personagem riquíssimo de história e que vai dar ênfase justamente nos anos McLaren. Ele vai dizer tudo o que ele viu sobre a rivalidade de Ayrton Senna e Alain Prost, aqueles anos maravilhosos da Fórmula 1, de grande rivalidade entre os dois pilotos. Ele vai revelar para a gente coisas que só ele, que estava lá dentro, pôde ver e pôde testemunhar. Portanto, na próxima semana, segunda-feira à noite, a gente tem a dobradinha, o canal História Esporte com o Marcel Pilati e entrevista conduzida junto com o Márcio Madeira da Cunha, os dois, com essa entrevista, Joe Ramires, exclusivo aqui no GP Total Imperdível, próxima segunda-feira à noite, ou seja, marca as notificações, vai ter uma entrevista muito bacana. McLaren Years, Joe Ramires contando tudo o que ele viu lá dentro da equipe McLaren nos melhores anos que a gente assistiu aí de rivalidade da história da Fórmula 1. Eu não vejo rivalidade. Você consegue ver rivalidade maior que Senna e Prost na história da Fórmula 1, João? Eu não consigo. Vocês vão me Não existe. desculpar. Teve muita rivalidade de um monte de piloto. A gente já viu um monte de encrenca, a crespação, enfim, atritos, batidas, pescoção, enfim. Mas eu não consigo ver rivalidade Não, e maior. acho que nem vai ter. E nem vai ter. Ainda mais É que a bem gente, difícil. quando a gente estava falando aqui de mercado de pilotos, né? Que a briga Senna-Prost começou dentro da McLaren e hoje as equipes meio que evitam botar, vamos dizer assim, botar dois galos no mesmo galinheiro, meio que falando rápido de MotoGP, né? Que a Ducati fez botando o Marco Marques vai acompanhar na mesma equipe. É muito raro a Fórmula 1 fazer isso, botar dois caras gigantes na mesma equipe e os dois se matarem até depois que eles saíram da equipe, no caso, quando o policial da equipe, então não há. E a entrevista tá muito legal. O Joe foi. Poxa, o Joe é um personagem Vamos, histórico. vamos colocar aqui, o Joe Ramires ele está morando na Espanha, e ele gentilmente concordou em conceder entrevista para a gente, mesmo com essa distância. O Joe Ramires está com 81 anos de idade, ou seja, uma vida inteira dedicada ao automobilismo. Ele que ficou muito tempo na McLaren também, ele pegou dessa época de transição aí, né, a ascensão do Ron Dennis na McLaren, que a Motor gente tem que Estúdio, lembrar, ela foi fala isso fundada também. pelo Bruce McLaren. Depois da morte do Bruce McLaren, o Ted Nyer fez capitaneou a equipe até a virada dos anos 80, quando ele passou o bastão para o Ron Dennis, ele vendeu a equipe para o Ron Dennis e a gente teve toda aquela transformação daquela equipe em volta do Ron Dennis, o jeito Ron Dennis de tratar a equipe, a chegada do Niki Lauda, a chegada do Alain Prost, o super time da era Turbo, que foi a McLaren. O Joe Ramires chega nesse momento, esse momento de formação dessa McLaren 100% Ron Dennis, e foi até a aposentadoria do Mika Hakkinen, ou seja, bastante história para contar esses anos McLaren que ele viveu aí, a briga entre Senna e Prost, o jejum de vitórias depois da partida do Ayrton também, enfim, vai ser uma entrevista que, repito, reitero, assine as notificações, assine o sininho aí, porque tá vindo um material muito bacana aí, uma entrevista exclusiva para o GP Total do Joe Ramires. Vai ser um negócio muito bacana para vocês poderem acompanharem e assistirem neste canal que a gente assiste, né? A gente tenta sempre fazer um conteúdo diferenciado, a gente tratar a história da Fórmula 1 como a gente acha Bem que diferente deve da ser, Liberty.
Bem diferente da Pois Liberty. é, né, Dona Liberty? A gente aqui até passa, como eu disse aqui, uma carraspana na Dona Liberty Media, que não trata a história É, como a gente gostaria que ela fosse tratada. é, Aqui a gente leva a história a sério, a gente estuda com profundidade, a gente traz análise aprofundada de cada corrida, e principalmente a gente cuida dessas pautas históricas e é. entrevistas muito bacanas. A gente já teve aqui entrevistas muito legais de Ernesto Rodrigues, Raul Boesel, a própria entrevista que a gente recuperou do Emerson Fittipaldi, a entrevista do Alex Dias Ribeiro também sensacional, a entrevista que a gente teve com o Luiz Cavalcante, vou até pedir desculpa se eu estou esquecendo de algum nome aqui que a Raul gente Boésio. entrevistou, mas enfim, o Boésio já tinha mencionado, e a gente Ah, vai já tá. trazer cada vez mais entrevistas, e a gente traz aí, portanto, mais uma entrevista internacional, como foi a do Francisco Santos, né? Coloquei lá no comecinho do nosso vídeo de hoje, a gente está trazendo aí Joe Ramírez, ele que está morando na Espanha, ele que é mexicano, ele que viveu esse ambiente de Fórmula 1 dos anos 70 e 80 e 90, ele passou todo esse tempo aí, muita história para contar, um conteúdo muito bacana que a gente traz com exclusividade para quem acompanha o nosso canal. Suas considerações finais aqui para a gente encerrar a pauta de hoje, João. Vai ser muito legal. A gente cuida desse canal com muito carinho, né? Com muito gosto, né? A gente está trazendo material para vocês e usufruam, né? Vai ser muito legal essa entrevista. E sobre um pouquinho voltando à Fórmula 1 atual, o Helmut Marko falou certa vez que se a Red Bull não andar bem em Barcelona na próxima corrida, eles terão um problema. Eu acho que Barcelona é um circuito para os carros da Adrian Newey, e se a Red Bull não dominar na Barcelona, não é que a gente vai ter um campeonato emocionante, que o Max Verstappen pode ter problemas como teve em 2021 na épica luta com o Hamilton, mas se ele não dominar em Barcelona, o campeonato vai ser legal. Não, talvez, não as corridas, nem tanto o campeonato, mas as corridas vão ser bem legais até o final do ano. E essa é a nossa É esperança. isso aí. Daqui 2 semanas a gente já vai saber, então a gente vai ter a prova definitiva para a gente ver como é que vai ser o desempenho da Red Bull durante essa temporada que a gente achou que ia ser mais uma calmaria, mas está sendo bem tempestuosa para eles. E é isso, pessoal. Com essas considerações, a gente encerra mais um vídeo aqui do GP Total. Curtam o conteúdo, assine a notificação. Segunda que vem tem Joe Ramírez aqui. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente. A gente só agradece porque a gente está crescendo de pontinho em pontinho, de assinante em assinante, de view em view. A gente está tendo um crescimento orgânico muito bacana. A gente só tem a agradecer vocês que estão aqui conosco também. Algumas pessoas elogiando, interagindo com a gente também. É muito legal receber um carinho, um elogio, saber que a gente está fazendo aí um negócio que está agradando quem gosta do esporte a motor, porque esse é o nosso intuito com esse canal. Afinal de contas, este é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.